a gente vai aparecer lá, né? Isso é importante, né? Sim. No princípio, já estamos transmitindo. Muito boa tarde. Deixa eu só confirmar aqui se nós estamos efetivamente no ar. Atenção. Estamos no ar. Já estamos aqui. Na sala de vídeo do... Ó, já tem uma mãozinha ali, é isso? Já temos uma mãozinha aqui. Então, vamos deixar só o pessoal entrar mais alguns, e aí a gente começa, para aproveitar. Já temos 3 pessoas assistindo. Boa noite, Elisa. Tudo bem? Então, já temos a Elisa. Vamos lá, né? O pessoal vai entrando assim, o pessoal vai acessando e vai... A Elisa vai começar. do Conselho Escolar da escola. Ah, muito bom. Seja bem-vinda, Elisa. Bom, 5... Tudo bom, Elisa? Bom, vamos começando. Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a esta terceira live que a Academia Mentes Saudáveis está promovendo para discutir os desafios da quarentena em diversos aspectos. Nós fizemos uma primeira live com uma família, falando sobre os desafios da família em relação à educação, ao ensino remoto, certo? Essa era uma situação até interessante, porque a família tem um filho de 4 anos que estava indo para ir para a escola e que estava, e a filha que estava entrando no primeiro ano do ensino fundamental 1, ou seja, processo de alfabetização. A segunda live que a gente fez não foi na questão da educação, foi o desafio do empreendedor. E aí nós falamos um pouquinho do empreendedor individual, os desafios que ele está tendo na quarentena, né, no distanciamento em relação à sua renda, a dificuldade de executar a sua profissão e outros desafios pertinentes. E, por fim, hoje, casualmente, no Dia Mundial da Educação, e foi realmente uma casualidade, temos 2 convidados para falarmos dos desafios da educação. Até durante a tarde perguntaram, nós vamos falar sobre os desafios dos professores, os desafios das famílias. Na verdade, a intenção aqui, ou dos jovens, né? O desafio aqui é falarmos sobre os desafios da educação. Não só agora, mas nós vamos ter um preâmbulo sobre os desafios da educação independente da quarentena, certo? E com isso, nós seguimos nossa live. Vocês podem fazer perguntas, conforme as perguntas forem entrando e sendo possível, eu vou jogando na tela, e aí os nossos convidados podem ir respondendo. Certo, pessoal? Então, eu vou pedir primeiro para a professora Karen se apresentar. Boa noite, professora Karen. Se apresente, por favor. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou a Karen, né? Karen Espíndola. Agradecer, né, o convite do Jacques para participar dessa live, que eu acho que o assunto é bem interessante e está bem alto, assim, e são muitas questões para a gente discutir. Eu sou professora de física, né, e atualmente estou na vice-direção de uma escola estadual, do Colégio Estadual de Lagoa da Fonseca. Então, estamos aqui, né, para falar. Estou há 19 anos atuando, né, no ensino regular, trabalho com alunos de ensino médio, e já atuei na iniciativa privada e agora estou só na escola pública. Isso aí. Obrigado, professor Alex Oliveira, doutor Alex Oliveira. Agora posso chamar de doutor, né? Por favor, se apresente. Ok. Bom, boa noite, Jacques. Boa noite, Karen. Boa noite aos internautas aí que nos acompanham, né? Meu nome é Alex Martins Oliveira, sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, mais conhecido como IFRS. Atuo na área de ensino de redes de computadores e
tecnólogo em sistemas para a internet, tá? Então, a minha área de atuação é técnica, né, e tecnológica, mas os meus objetos de pesquisa estão mais ligados à tecnologia para alunos, né, estudantes que não são da área de informática, tá? Então, basicamente é isso por enquanto, Jacques. Perfeito, perfeito. Bom, o nosso primeiro start, a primeira provocação para vocês dois é exatamente quais são os desafios da educação. A educação do século XXI, a educação na era da indústria 4.0, e aí, especificamente, até pela formação, a origem da formação da graduação de vocês, eu gostaria disso em relação à escola pública. Então, quais são os desafios da educação, principalmente na escola pública? Não briguem para começar. Quem começa? Posso começar, Alex? Bom, os desafios, né, são muitos, né, Jacques? A gente tem vários desafios. Na escola pública, a gente tem os desafios que são internos, que são as coisas que acontecem dentro da escola, e eu, assim, atualmente, na vice-direção, então, tenho vivenciado muito isso, né? Então, são a falta de recursos, a falta de professores, a desmotivação, né, com relação ao magistério, principalmente no que diz respeito ao magistério estadual, né? Todo mundo acompanha bem e sabe o quanto isso é difícil. Então, esses são os desafios que eu vejo, assim, internos, que atrapalham a educação, né? As bibliotecas fechadas, os laboratórios de informática, de ciências, eu que sou professora de física, a nossa escola tem um espaço de laboratório maravilhoso, assim, uma sala que é enorme, com bancadas muito boas, só que nós não temos materiais e não tem professor disponível para trabalhar. Então, eu acho que isso são os desafios, né? O que a gente pode fazer dentro dessas condições que a gente, às vezes, não tem, né? Mas que estão ali, o aluno está ali, a comunidade está ali, e a gente tem que acabar oferecendo. Eu acho que esses são os desafios que eu mais vejo. E também tem outros desafios, mas esses, para mim, são os mais complicados, assim. Professor Alex, lembrando, quem quiser fazer pergunta, pode escrever que a gente recebe a pergunta e transmite aqui. Bom, falar de desafios na educação é algo que a gente poderia passar a noite inteira aqui discutindo e enfim, mas inicialmente eu gostaria de colocar alguns pontos nessa minha fala. A primeira delas, assim, é organizar esses desafios por, digamos assim, como se fosse por áreas, tá? Primeira, desafio da escola como um todo, né? O que a escola, o que a sociedade espera da escola? O que a escola pode oferecer para a sociedade? Eu acho que, do ponto de vista mais macro, esse é o grande dilema, né? A gente vive numa sociedade que atualmente chamamos de sociedade da informação, queremos chegar até a sociedade do conhecimento. O que a escola pode colaborar nisso aí, do ponto de vista mais macro, né? Sem, é claro, esquecer os pontos que a professora Karen comentou sobre a questão dos recursos, as dificuldades, sobretudo da escola pública, né? Então, isso aí é um primeiro, digamos assim, um primeiro viés dos desafios, o ponto o aspecto da escola como um todo, né? O segundo ponto que eu acho que a gente tem que sempre ter em foco é o professor. O professor, ele é um sujeito fundamental no processo educacional, e o professor enxergar esses desafios da sociedade contemporânea é fundamental para atingimento dos objetivos da escola. Mas a gente não pode levar em consideração a formação do professor, né? Eu ouvi uma vez um professor falando, eu achei muito boa a expressão, eu gosto dessa expressão, que a gente fala em formação, né? Na formação do professor.
Na verdade, a gente tinha que tratar, em vez de formação, até certo ponto, assim, de deformação do professor. A gente se forma, a gente termina uma faculdade. Eu tenho certeza que o que a professora Karen pensava quando ela se formou não é o que ela pensa hoje, depois de vários anos de magistério. No meu caso, eu sou formado, por exemplo, em ciência da computação, que era bacharelado. Hoje eu faço licenciatura, né? Hoje eu dou aula, né? Sou professor. Então, assim, eu tive que fazer um trabalho mental, vamos chamar assim, de transformação, né? Ou de deformação, né? Então, a gente vai se deformando no sentido de transformação, né? Então, o professor ele tem esse viés que a gente não pode esquecer. Quem é professor tem que pensar dessa forma, não adianta. Os desafios postos na educação são esses, querendo ou não, não é isso? Então, esse é o segundo ponto que eu queria destacar. O terceiro ponto é a aprendizagem. A aprendizagem é outro universo de coisas e possibilidades que a gente estuda, né? E a principal delas é o que a gente chama de ubiquidade, né? O aprendizado ubíquo, né? Ou seja, o aprendizado em qualquer lugar. E esse aprendizado ubíquo ele está muito relacionado com a questão do hibridismo e da multimodalidade, ou seja, o analógico e digital fazem parte da vida de todos. Então, o aprendizado ele percorre todas as dimensões da sociedade. E isso a gente tem que pensar. Não só o aprendizado analógico, presencial, e não só o aprendizado remoto, digital, mas uma combinação de ambos, né? Então, isso aí é digamos assim, um terceiro ponto que eu acho que é fundamental e é um desafio a escola, os professores chegarem. E, por fim, o desafio do próprio aluno, estudante, né? Que é justamente ele conseguir atingir os objetivos na vida dele, levando em consideração essa sociedade da informação, levando em consideração a globalização, as mudanças, né? Enfim, que a sociedade todo dia modifica aí, enfim, que a gente tem que tratar. Então, de uma forma geral, são esses quatro pontos aí que a gente entende como fundamentais como desafios, né, na educação, tá, Jacques? Então, eu só fiz assim um rápido resumo assim do que como eu enxergo esses desafios, porque é muito difícil, eu não consigo colocar tudo numa única frase, então eu preciso separar. Não, perfeito. Me parece que ficou bem. Eu gostei muito da ideia da deformação, viu? Porque eu faço vários... sou convidado a realizar vários cursos de formação de professores. A formação, jornada de formação. Eu confesso que eu já fui em alguns locais fazer formação com uma série de assuntos, metodologias ativas, tecnologia, falar de um mundo novo. Ao chegar ao local, com todo o respeito, claro, mas ao chegar ao local, olhar para as pessoas ali sentadas, eu pensei, acho que é melhor eu puxar um terço, que eu acho que vai fluir melhor, porque não ia funcionar, eu ia talvez mais assustar do que efetivamente formar, né? Até porque a gente tem que ter esse cuidado. Mas pegando essa palavra de formação, e lembrando do Alvin Toffler, né? Aprender, desaprender e reaprender. Vocês acham que este aprender, desaprender e reaprender realmente faz sentido não só para o aluno, mas para o professor? É óbvio, assim, não vamos nem falar da sociedade, mas vamos pegar nesse aspecto. E vamos lá, família, professores e alunos. Esse grupo, aprender, desaprender e reaprender, deveria ser uma prática? Olha, eu acho que sim, né? Porque, na verdade, a gente tem aquela concepção, né, de que o aprender é aquela coisa que
tradicional, né? Os conteúdos, eu tenho visto isso muito nesses últimos dias, né? Então, vejo professores preocupados em trabalhar alguns conteúdos com os alunos à distância, né? Algumas famílias também preocupadas com isso, então, quer dizer, o aprender, mas será que isso é o aprender aquele conteúdo tradicional? Né? Eu acho que com essa situação a gente vai desconstruir um pouquinho isso, né? Eu acredito que a gente não pode seguir aquela fórmula, né? Aquela receita de bolo. Eu acho que as coisas elas têm que mudar. Tu tem um caminho, que nem tu falasse, né, Jacques? Tu foi preparado para dar um curso, né? Cheio de ideias, provavelmente maravilhosas, para deformar todos os professores, com certeza, né? E chegando lá, não era destinado para aquele público. Então, isso eu acho que tem a ver com isso, né? Acho que isso é fundamental. Assim, dentro da educação, a gente sempre tem que aprender isso. E a gente está sempre aprendendo e desaprendendo. Eu acredito nisso. Eu acho que o professor acredita muito nisso, né? Só um pouquinho, Alex, por gentileza, aos que estão chegando e saindo, então, nós estamos nessa live, os desafios da educação, não só no tempo da quarentena, com a presença, então, da Karen Espíndola, professora de Física e vice-diretora de uma escola estadual aqui em Porto Alegre, e do Alex Oliveira, também doutor em Educação e professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Vamos lá, professor Alex, o que tu achas dessa questão do desaprender, reaprender e aprender? Isso aí, realmente, eu acho que chega a ser, já é uma situação posta, né? E eu acho que a maioria realmente entende esse conceito, né? De reaprender e aprender, e formar e deformar. Esses conceitos, eles estão realmente bem, digamos assim, bem consolidados, né? Eu acho que o grande desafio nisso aí é como a gente implementar isso aí, como a gente colocar isso na prática, né? Isso, para mim, chega a ser um grande desafio. Quando a gente fala muito do aluno aprender, mas o professor também precisa ter um cuidado bastante, digamos assim, bastante importante, porque muitas vezes o atual cenário, digamos assim, de formação docente, os professores, de uma forma geral, teve uma formação muito unidirecional, né? Todos nós aqui, eu, você, a Karen, o Jacques, e até quem está nos assistindo, devem ter aprendido, deve ter tido uma formação de alguém que fica ali num tablado e fica passando conhecimento, e esse conhecimento ele vem na direção sempre do professor para o aluno, né? A reconfiguração desse ambiente é fundamental para que a gente possa implementar na prática esse aprender e reaprender, né? Porque o aprendizado ele vem em todas as direções, né? Em todas as direções. Então, é muito importante a gente não esquecer isso aí, né? Porque a implementação disso eu vejo ainda como muita dificuldade, né? Muita dificuldade, principalmente. Diz uma coisa, a gente está falando aqui, antes de entrar nos desafios do ensino na quarentena, mas provocando que há uma necessidade do reaprender, há uma necessidade de pensar diferente. Como é que vocês enxergam a formação, a formação dos professores? Aí, usando bem a palavra lá, o professor na pedagogia, os cursos de magistério, enfim, a base. O que não havia na época de vocês, ou o que vocês hoje entendem que deveriam existir nesses processos da pedagogia, da formação dos profissionais de educação? E aí, Karen, o que na tua vivência, assim, puxa, lá atrás, você até provocar o professor Alex, né? Lá atrás, provavelmente, tu tinha uma ideia e hoje, né, com a experiência, com a prática, o que se tu pudesse hoje dizer, bom, isso aqui eu acrescentaria na formação, o que tu acrescentaria?
Quem começa, Alex? Quer começar? Não, fica à vontade. Eu assim, ó, falando assim usando um exemplo assim, a minha formação, né? Eu fiz a faculdade de física na URGS, né? Que é uma excelente faculdade, todo mundo sabe. Mas assim, a questão foi um ensino bem tradicional, né? Então eu tive aquela formação, eu tenho licenciatura, também tenho mestrado em ensino de física, né? E isso foi assim, foi aquela formação bem tradicional. Quando eu caí numa sala de aula, tu te depara, né, com as realidades completamente diferentes. Então, tu tem que buscar outras alternativas. Então, acho que cabe muito ao professor buscar, que nem agora, né? A gente tem, depois do mestrado, eu fiz curso na área de informática, né? Busquei formação na área de aluno com necessidades especiais, porque havia essa necessidade como professor. Então, o professor, ele tem que se buscar, né? Se ver nessa situação como ele tem que buscar essas mudanças, e isso acaba sendo difícil para muitos professores. Né? Tem alguns que têm certas dificuldades em buscar isso, em tentar uma formação. Por exemplo, nessa situação agora, né, de tentar inovar, de tentar fazer um vídeo, de tentar fazer uma aula, de enviar, ou simplesmente enviar um trabalho por meio de um aluno. Tem professores que têm dificuldades de fazer isso, né? Mas são professores que também demoraram muito para tentar buscar essas transformações. E eu acho que isso é necessário dentro da educação. A gente não pode ficar parado, né? Porque não tem como. Tem vou botar aqui de novo na tela, né? A Daniela Brown colocou, né? Ser professor é ser um eterno ser em transformação. É interessante, né? Até a palavra ser, não sei se a Daniela percebeu, mas ela aparece 3 vezes, porque o ser é do próprio ser, né? Então, ser professor, ou seja, estar professor, é ser um eterno ser em transformação. É muito bacana, tem tudo a ver com o que tu falaste. Se tem mais interessados, professores aqui, vocês podem compartilhar esse bate-papo nas suas páginas e outros profissionais podem assistir também, tá? Outros pais, enfim. Vamos lá, professor Alex. Bom, a questão de você estar sempre se reinventando, né? A questão do que a gente poderia ter de formação do professor é um tema bastante complicado. Tá? É um tema que não é simples. Por quê? Sim. Porque a sociedade hoje ela tem um grau de complexidade muito grande. Tá? Nós somos, eu digo nós aqui, porque eu me incluo, assim, digamos, as pessoas na faixa de 50 anos, está quase ali na faixa do Covid. Então, a gente tem que observar que a sociedade ela mudou da época que a gente era criança, que a gente tratava o professor com um determinado perfil. Hoje, o estudante ele vê o professor com outro perfil, né? E isso a gente precisa entender. Então, é difícil a gente aprender isso num curso normal. É difícil. Eu imagino que num curso de pedagogia, num curso de licenciatura, é difícil você... Como é que você ensina alguém? Olha, você tem que ficar observando as mudanças da sociedade, as mudanças culturais das pessoas, sabe? Que quando você vê um aluno que ele não sabe alguma coisa, tipo, qual é a capital do Mato Grosso? Não sei. Pô, como é que você não sabe a capital do Mato Grosso? Ou a capital de um país X lá? A gente pode dizer, poxa, mas isso na época eu sabia de cor a capital de todos os estados, de todos os países, né? Porque a gente tinha muito isso na época, pelo menos na época que eu estudava no ensino fundamental, médio. Na época não era médio, era segundo grau. Então, assim, é difícil você ensinar as pessoas que essas mudanças acontecem e sempre aconteceram. É muito difícil. Vai muito digamos assim, da sensibilidade do professor.
É difícil, entende? Então, claro, algumas formações você pode fazer nesse sentido, de você se recolocar, de você se reposicionar, de você poder repensar o teu próprio conhecimento, a sua própria prática educacional, né? Então, se você não tiver isso em mente todos os dias, você tende a ser um professor que vai ficar para trás. Tá? Os alunos eles vão acabar deixando de ser para trás. Tá? E esse aspecto, por exemplo, que eu mencionei, o aspecto conteudista, né? Que a gente fazia chamada oral. Não sei se vocês faziam isso, Jacques e Karen. Fazia chamada oral. Não chegou a fazer isso. Então, assim, você fazia chamada oral e o professor perguntava, você tinha que responder na frente da turma. Esse tipo de prática, hoje, ela não faz mais sentido. Tá? Alguém pode dizer, não, mas eu aprendi assim, meu filho tem que aprender assim. Não é bem assim, entende? As demandas sociais, sobretudo da indústria, enfim, da sociedade como um todo, das empresas, não é isso. A empresa ela não quer que você saiba de cor alguma coisa, ela quer que você coloque eles querem colocar uma situação em que você saiba buscar a resposta para aquela situação. Então, saber de cor alguma coisa não é mais algo tão relevante assim. Tá? Então, esse aprendizado vai muito da sensibilidade. No meu caso, por exemplo, como é que eu consegui fazer isso? Eu consegui fazer isso porque durante muitos anos, eu sou docente há mais ou menos 20 anos, mas durante boa parte desses anos aí, eu trabalhei em empresas privadas, enfim, da sociedade de uma forma geral na área tecnológica. E eu sempre não tinha como não fazer essa comparação, o que eu ensinava lá na formação profissional e o que eu visualizava na empresa, as demandas e necessidades da empresa. Então, de certa forma, eu entendo isso, que eu tive um pouco de sorte, porque o meu aprendizado foi na prática, digamos assim, né? Mas muitas coisas às vezes eu me pegava assim, lá na empresa, eu cobrava algumas coisas, algumas, digamos assim, algumas posturas dos profissionais, e lá na sala de aula eu ensinava, entre aspas, outras coisas. As coisas que eu não concordava na empresa, eu ensinava no curso. Então, isso aos poucos eu fui me dando conta, só um pouquinho, eu estou sendo incoerente comigo, com a minha prática profissional. Eu estou ensinando uma coisa e lá do outro lado, na outra ponta, eu estou... Está cobrando outra. Estou cobrando outra, né? E aí, Jacques, eu assisti uma apresentação do professor Nelson Preto, da UFBA, não sei se vocês conhecem, e na apresentação dele eu achei muito interessante, porque ele começou uma palestra falando mais ou menos assim, ele disse, olha, a minha aula na universidade começa assim, senhores alunos, a nossa aula vai começar, por favor, liguem os celulares. Entende? Então, assim, claro, isso no sentido de provocação, ele fazia isso como uma provocação, mostrar que é possível fazer um aprendizado diferente, um aprendizado que faça pensar. E é isso que a gente precisa fazer isso. Não, pois nessa linha eu não quero perder. Eu defendo, claro que onde há esta condição, mas eu não tenho nada contra este brinquedinho estar dentro da sala de aula ligado. O que eu sempre falo nas minhas, vamos lá, nas formações ou deformações, adorei a ideia de deformar agora, é que deixem os alunos usar, mas façam perguntas inteligentes. Então, vamos lá, eu adorei essa das capitais. Eu sabia as capitais todas do Brasil, gostava, sabia, estudar capital, decorar a capital. Cara, hoje eu pergunto no Google qual é a capital tal, ele vai me responder. Por que não o professor perguntar, estude a história da origem do nome daquela capital? Sim. Sabe? Não precisa saber o nome da capital, mas me conte particularidades dos nomes das capitais brasileiras.
É completamente diferente. E use, aí você ensina, ó, os sites que eu recomendo são esse. Então, você faz o letramento digital. Eu assisti esses dias uma palestra também que, além dos letramentos básicos, o letramento digital tem que entrar na escola para os alunos, né? A gente tem que repensar isso. E aí, me parece que o digital tem que estar na formação do professor, e aí aqui, como é que é de casa aqui, mas a Alessandra colocou aqui, ó, Karen, o que foi esse curso do Estado? Os professores tiveram muitas dificuldades com a questão dessas mídias digitais, porque o Estado está fazendo formações como se todo mundo dominasse o digital, todo mundo tivesse acesso a uma internet decente, todo mundo tivesse falando termos, Alex, que não conversa com este professor, e não é uma culpa, mas temos que pensar nisso. Gente, a gente já está meia hora aqui, eu queria avançar um pouquinho agora, que a gente pode ficar horas aqui, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, uma colocação, né, uma frase, vai largando aí. E neste período de quarentena, entrou o cunhado, Alex. Eu tenho muitos. Vamos lá. Neste período de quarentena, ou distanciamento social, seja lá o nome que nós estamos dando, tá? Quais são os desafios? Porque isso não é um ensino EAD, certo? Eu mesmo, de forma errônea, em alguns momentos, falei, estamos tendo um ensino à distância e não estão sabendo fazer ensino à distância. Até que eu vi a fala, eu acho que da presidente do Conselho Nacional de Educação, do Roda Viva, se eu não me engano, e ela disse, olha, isso não é EAD, isso é ensino remoto. Caiu a ficha. É óbvio que o que a gente está tendo, e por isso que não estava conversando com o meu conhecimento, isso não é um EAD. EAD é diferente. Seja bem-vindo, Cris Félix. Como é que funciona o que a gente está tendo um ensino remoto? O ensino remoto, com particularidades no ensino privado, com dificuldades também. Sim, um ensino remoto que os professores, de uma maneira geral, não dominam uma metodologia de ensino remoto. Tem muito professor transformando a aula física em ensino remoto e não é a mesma pegada. E como é que fica isso, principalmente na educação pública? Porque temos, sim, pessoas que têm acesso a condições de ali estar executando o que as escolas estão mandando, os colégios estão mandando, mas como é que isso funciona para aquele aluno de escola pública que o pai e a mãe, se tem o pai e a mãe ainda, o núcleo familiar composto desta forma, com adultos na casa, trabalhando, porque não quer dizer que estão todos sem trabalhar, daqui a pouco a mãe trabalha num determinado lugar de necessidade básica, ou seja, trabalha no hospital, o pai trabalha também no hospital, ou trabalha no comércio, como um supermercado que não fechou, numa farmácia, e os filhos recebendo atividades, e muitas vezes esses filhos tendo que ficar, talvez, com o irmão mais velho, o irmão menor, eu só tenho um computador em casa, e esses filhos, se não ficam, às vezes, com vizinhos, com outras crianças de outros pais. Tá? Eu joguei aqui uma miscelânea. Eu queria, Karen, tu como professora de uma escola estadual, na direção, ou na vice-direção dessa escola, como é que vocês estão se organizando e o que vocês veem que isso que está tendo dificuldades das famílias? Eu gostaria de te ouvir. Bom, desde o momento, que foi canceladas as aulas no estado, o governo do estado cancelou numa segunda-feira, nós tivemos 2 dias para nos organizar, 2 dias é praticamente impossível fazer uma organização das aulas programadas, porque no estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Educação não chama de estudos remotos, chama de aulas programadas, que, no meu entendimento, é a mesma coisa. Aí nós tivemos que, em 2 dias, fazer essa organização,
E aí, o que nós fizemos? Bom, nesses 2 dias, os professores passaram atividades para os alunos, tá? Mas nem todos os professores deram aula nesses dias, porque foi terça e quarta-feira, se eu não me engano, e era a partir de quinta que a gente ia entrar no recesso. Não sabíamos também quanto tempo seria o recesso, né? E também não havíamos recebido nenhuma orientação da Secretaria de Educação de como organizar essas aulas programadas, porque até então não sabia-se que era aula programada, né? Então, o que nós, como direção, organizamos dentro da escola? Bom, passem atividade para os alunos, né? Exercícios, leitura, algumas atividades assim. Então, os professores que estavam trabalhando nesses dias passaram as atividades. Organizamos grupos, né? Nós, como direção, pegamos nas turmas 2 alunos representando cada uma das turmas e criamos grupos de WhatsApp dessas turmas com 2 representantes, certo? Para que esses fossem os multiplicadores de possíveis atividades, né, que eles fossem receber durante o período. Perdão, cara, só para te... esses alunos são de que séries que vocês fizeram isso? A nossa escola, do ensino fundamental 2, que seria do 6º ao 9º ano, tá? Do ensino médio. Então, mesmo no 6º ano, vocês conseguiram identificar 2 alunos que fariam essa ponte com os colegas, é isso? Sim, exatamente. Então, nós pegamos 2 telefones, né, como direção, a direção organizou isso, e aí, bom, a nossa ideia inicial, né, Jacques, essa foi a ideia inicial. Vamos pegar os telefones e vamos ver o que vai acontecer. Não sabíamos quanto tempo isso ia acontecer, não sabíamos nada. Bom, e as coisas foram se estendendo, fomos mandando algumas atividades por esses grupos, né, de WhatsApp. Nós temos ensino fundamental inicial também, que é do 1º ano ao 5º ano. Então, com essas turmas é mais fácil, mas também não é, né? Porque os professores já têm os grupos de WhatsApp, então os professores poderiam já enviar atividades. Só que aí são aquelas outras dificuldades que o Jacques até já comentou, que são as crianças que às vezes, né, não fica com o pai, não fica com a mãe, ou às vezes não tem acesso. Às vezes nós tivemos grandes dificuldades de alunos que não tinham como imprimir as atividades, né? Então, por exemplo, os pequenos é muito material, folhinhas, né? Que é assim que a gente estava trabalhando, começou a trabalhar. Então, tinha folhinhas de atividades. Mas como as famílias iam imprimir isso, se não podiam sair de casa, não tinham impressora em casa. Então, começaram a surgir esses problemas e essas dificuldades, né? Famílias que não faziam parte dos grupos das turmas. Então, aos poucos foram se inserindo. Mas qual foi a nossa jogada, que eu acho que foi uma coisa que deu certo, assim, ali na escola? Nós temos uma página do Facebook da escola, e lá nós criamos no Drive um link, e nesse link foram postadas atividades, né? Então, acho que aí a gente conseguiu se organizar, e, claro, com alguns erros, né? Por exemplo, os professores não sabiam como mandar as atividades, aí mandavam para alguém da direção, essa pessoa postava no link, depois, aos poucos, nós liberamos o Drive para todos os colegas. Então, essa foi uma forma da gente se organizar. Bom, como é que estamos hoje, né? Dia 28 de abril, no decorrer dessas atividades. Recebendo várias chamadas dos alunos via WhatsApp, pedindo auxílios, que não conseguem abrir o Drive, que não tem o Facebook, ou que não tem o WhatsApp, que não tiveram acessos ainda às atividades e que sabem que tem várias atividades. Então, tudo isso a gente tenta resolver. O que nós, como direção, pensamos? Bom, no retorno do recesso, nós vamos organizar materiais impressos para esses alunos que não tiveram acesso, né? Porque eu acredito que seja um número bem grande, assim, sabe, dentro da escola pública. Porque nós não temos isso, né? A gente não tem como dizer, nós temos tantos alunos na escola que possuem redes sociais, ou internet, sei lá, até uma pesquisa que pode ser feita até dentro da escola. Então, mais ou menos assim que nós estamos trabalhando, né? Dentro dessas inúmeras dificuldades que tem, mas eu acredito que está indo bem. E ainda agora, o que está acontecendo? Os professores estão começando a ficar mais à vontade, né?
Então, nós temos professores que estão postando aulas no YouTube, nunca tinham feito, mas estão aprendendo, isso dentro da escola pública, né? Professores que criaram páginas da internet. Na nossa escola foram feitos alguns colóquios, lives ao vivo, né? Também com alguns professores falando de determinados assuntos, tanto para os alunos quanto para as famílias. Então, é isso, assim, a gente está tentando. Agora, claro, vai público, né, que não vai conseguir acessar tudo isso. Isso nós sabemos. Agora, como a gente vai lidar com isso? A nossa ideia é realmente, no retorno, preparar material impresso para eles, de tudo isso que foi feito. É mais ou menos isso. Sensacional te ouvir. Eu achei interessante as estratégias, porque eu confesso que eu não tinha ouvido ainda. Até perguntei se tem mais algum professor ou pai que possa dar algum exemplo aqui, mas apareceram, eu vou reproduzir alguns comentários que entraram aqui, né? Então, o Evandro coloca, não existe políticas de acesso à internet. Nos anos 2008, 2010, o Procemp instalou antenas de Wi-Fi aberta. O Estado nunca implantou nada parecido. Isso é uma discussão interessante da internet pública, de qualidade, ao redor, nas comunidades escolares. A Adriana traz um negócio que, para mim, é muito... Às vezes, os pais não são alfabetizados, e não só a questão do alfabetizado, às vezes ele é alfabetizado, mas ele foi alfabetizado assim, sei lá, não conseguiu concluir lá a sua... Como é que era? Primeiro grau, né? Segundo grau, ou mesmo que tenha concluído, não lembra, professora Karen, daquele bendito movimento retilíneo uniformemente variado, tu entendeu? Aí o pai tem que ir lá entrar na internet para relembrar esse negócio. Se tem a internet, né? Se tem a internet e se tem a condição de aprender, né? Eu usei a palavra relembrar, porque se ele não aprendeu lá atrás, ele só estudou para passar na prova, não é agora que ele vai conseguir aprender para ensinar para o seu filho. Vocês entendem o desafio? E aí eu já botaria uma outra discussão, né? Que era do primeiro bloco, mas se eu hoje posso ir lá quando eu preciso aprender, porque eu vi de uma mãe, né, auxiliando o filho no ensino médio, terceiro ano, ela está indo lá aprendendo para explicar para o filho, eu perguntei, e lá atrás isso te fez falta para a tua profissão? Não. Então, entra uma discussão, claro que todo conhecimento gera raciocínio, gera desenvolvimento, mas do que é que eu preciso efetivamente aprender, que eu posso consultar e aprender conforme a necessidade, e como o professor Alex disse, se eu posso ter o desenvolvimento de outras competências que me vão ser cobradas. Mas é uma outra discussão, a gente pode fazer uma outra live sobre essas competências. Mas, professor Alex, por favor, sua palavra. Tá. Bom, o Instituto Federal lá do Rio Grande do Sul teve uma estratégia um pouco diferente, né, da professora Karen, até porque a natureza dos nossos cursos são bem diferentes da natureza dos cursos da professora Karen, né? Os nossos cursos, como cursos técnicos subsequentes e cursos tecnológicos, né, o uso de laboratórios e práticas profissionais é muito comum. Por exemplo, tá? A gente tem um curso técnico, que é um curso técnico de panificação. Como é que você vai fazer um curso? Como é que você vai fazer um preparo lá de um pão, um bolo remoto, né? Como é que você vai orientar o aluno numa prática dessa? Você pega um curso enfim, de química, a gente tem curso técnico de química. Como é que o aluno em casa vai fazer um experimento lá de determinadas substâncias em casa? Não tem como, né? Então, muitos cursos da gente têm essa natureza, né? A natureza de uso de laboratórios. Então, praticamente todos os nossos cursos têm esse viés. Então, em função disso, o Instituto, e tentando prezar pela formação com qualidade, ele optou, nesse primeiro momento, suspender as aulas. Então, nesse momento, nossas aulas estão suspensas, né, do ponto de vista de ministrar as aulas,
mas não quer dizer que a gente, como professor, estejamos parados, né? A gente sempre está fazendo outras atividades, pesquisa, extensão e propriamente ensino, né? Então, assim, essa situação aí que eu coloquei dificulta bastante, porque quando a gente pega as nossas pesquisas socioeconômicas dos nossos alunos, a gente descobre que de 30% a 40% dos alunos não têm o computador ou não têm internet em casa, né? Então, como é que você vai, mesmo numa situação dessas, quem sabe a gente faz remoto algumas disciplinas de conteúdo teórico, mas mesmo assim a gente tem essa dificuldade do acesso de computadores. Outro aspecto que é fundamental no mínimo de qualidade de uma aula assim, remota é a questão do domínio que o professor tem dessas tecnologias. Isso também faz parte. O fato de você ser um professor da área tecnológica não quer dizer que você domine as tecnologias digitais, né? Então, isso também é um ponto importante. Se eu quiser falar alguma coisa, aí vocês podem falar, tá? Então, nesse momento, o Instituto tem um grupo formado pensando em alternativas de como a gente pode minimizar esses impactos aí nessa pandemia. Um segundo aspecto que eu queria mencionar em relação a isso, Jacques, é justamente mostrar, enfim, essa pandemia ela está mostrando para a gente, está evidenciando mais ainda as desigualdades em relação aos alunos de escolas públicas, né? Os alunos de escolas particulares, todos eles têm uma infraestrutura de uma forma o CERT fez uma pesquisa em 2018, lá fala que 98% das famílias de classe A e B têm acesso à internet com computador. Quando você pega outras classes C, D e E, esses números vão caindo, 60%, 30%, né, de acesso a esse tipo de coisa. Então, assim, fica difícil a gente propor um ensino remoto num contexto desse, é difícil. No caso dos cursos de formação profissional, a gente pode, de certa forma, segurar um pouco, porque não é uma formação básica, digamos assim, né? Então, a gente consegue segurar um pouco, mas mesmo assim a gente tenta estudar alternativas, né? Eu, por exemplo, estive olhando semana atrás, o governo português, por exemplo, ele está usando a TV Escola para a difusão de aulas, né, para ensino público, né? Uma parte é através da TV Escola. E olha que lá em Portugal, você tem em torno de 15% da população não tem acesso à internet, ou seja, você tem aí um percentual aí de 85% aproximadamente da população que tem acesso a recursos de tecnologia, né, da informação. Então, assim, lá você pode se dar, o governo usou ferramentas que estão à disposição, além da própria informática, internet e tal. Aqui a gente não tem, os alunos não dispõem disso, a maioria, né? A gente também, a gente poderia ter um mecanismo de TV Escola. A nossa TV Escola ela foi finalizada praticamente, né? A gente não tem mais TV Escola. E não que eu seja favorável a você usar a TV Escola para isso, mas isso, para o contexto da pandemia, seria uma alternativa, né? Então, realmente, assim, a gente observa que quando em situações como essa a gente vê o quanto é precário nossa estrutura educacional do país, né? Eu queria trazer uns números só rapidamente. A pesquisa TIC Domicílios de 2018
traz algumas informações interessantes. Então, por exemplo, 70% dos brasileiros já acessaram a internet, né? Ou seja, tem algum acesso. Mas as classes D e E acessam 48%. A classe C chega um pouco mais, mas, ou seja, você tem um percentual muito grande ainda de brasileiros fora da internet nas suas casas. Quando você vai para a zona rural, então na região urbana é 74%, na zona rural é 49%. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de formação em um município no interior de Passa Sete. E lá em Passa Sete, os alunos são de comunidade, né, moram nas pequenas comunidades agrícolas, né? São famílias, produtores. E eu me lembro que os professores traziam isso, né? Que como é que eu estava lá falando, então, até aqui depois eu vou trazer, o Evandro traz uma provocação, mas de uma educação 4.0, se o acesso à internet deles era na escola. Então, eu ia para a escola, um dos motivos de eu estar na escola, porque lá eu consigo ligar meu celular, pegar uma internet. Agora, como é que eu mando atividade remota? Então, não necessariamente o ensino remoto tem que ser digital, certo? O ensino remoto pode ter outras formas. Está falando de ensino remoto, né? E esse ensino ele deve fazer uso de outras particularidades. E já te dou a palavra, Alex. E com certeza os professores estão tendo que se desdobrar de uma maneira impressionante, porque eles têm que olhar para particularidades, pensar naquele aluno, naquela atividade. Eu vou passar a palavra para o Alex, entrou um monte de perguntas, tá, pessoal? E eu gostaria que a gente começasse a responder, porque a gente está quase indo para 1 hora aqui de bate-papo, tá? Então, Alex, fala, e aí vamos dar uma passada no que o pessoal mandou aqui. Essa questão que eu comentei no início da nossa conversa, sobre a questão do aprendizado ubíquo, ou seja, através do hibridismo e da multimodalidade, o analógico e o digital, eles precisam conviver, o aprendizado faz parte dessa interação, tá? Eu comentei o exemplo de Portugal, os alunos em Portugal que não têm acesso a computadores, a escola manda o material pelo correio. Entendeu? Interessante. Então, isso também, claro, eu não vou entrar no mérito das dimensões continentais do Brasil em relação a Portugal e tal, mas assim, são só colocações de que existem soluções, as pessoas estão propondo, estão implementando. A Karen falou, a implementação que a Karen falou, achei fantástica, a articulação que eles fizeram na escola. E ideias como essa existem aos montes por aí. A gente precisa só realmente articular isso aí através de um processo político para que a gente possa dar uma solução, uma resposta para a nossa sociedade, né? Ok, vamos passar aqui, ó. Então, não é na ordem que entrou, pessoal, é só aquilo que é mais fácil, me parece, da gente dar um recado. Então, a Daniela, ela faz aqui né, de repente, como uma ideia de que pudesse haver aulas em TV aberta, seriam interessantes. Eu penso que poderia ser uma saída, mas tem que cuidar para o remédio não ser pior, porque me parece que teria que ter algumas regionalizações, enfim, teríamos que ver como funcionaria. Fala, Karen. Uma coisa, quando fala na TV aberta, me remete aos telecursos, né? Eu tenho os DVDs dos telecursos e, às vezes, eu até uso, às vezes, em sala de aula, assim, em vez de estar dando a minha aula, né, tradicional, eu uso algumas atividades. E tem a ver com isso, né? Quer dizer, antigamente os telecursos davam bem cedo, né? Mas o telecurso, o aluno era aluno do telecurso, então ele tinha uma lógica de assistir aquelas aulas para fazer as provas. Hoje, um conteúdo em TV aberta deveria levar particularidades, que a gente sabe que é de diferenças aí nos níveis entre escolas, né, Karen? Vamos ser bem sinceros. Entre escolas, realidades diferentes.
Exatamente. Então, mas ok, acho que é interessante. Sim, Evandro, eu sei que não caia, que a ideia é que a gente não fique muito tempo, mas se o pessoal for gostando, a gente está indo, tá? O Evandro disse que não cai, realmente, isso aqui não é o Zoom que cai, né? Felipe, te respondendo aqui, eu acho que a gente não consegue te dizer a diferença da internet das redes pública e privada, mas eu consigo te dizer assim, ó. Então, a última pesquisa TIC, tá? Eu estou olhando ela aqui. A classe A e a classe B acessam em torno de 90% tem uma internet em casa. Desculpa. A classe C, em torno de 78%. E a classe D e E em torno de 48%. Então, aí a gente já consegue ter uma ideia dessa diferença, ok? E aí aqui vem uma provocação que eu já quero antecipar, que sim, as escolas especiais têm um desafio enorme, por N motivos, tá? Mas as escolas públicas especiais têm um desafio enorme, porque elas estão quase que à margem, inclusive, do próprio processo, né? Se você procurar na BNCC, você não encontra a escola especial ali. Vou dar um exemplo, tá? Então, a Elisa faz uma provocação interessante aqui. Como mãe de criança com necessidades especiais, me põe no lugar de outras mães que também estão tendo uma faculdade a mais, né? Temos também alunos laudados com diversas dificuldades. Ou seja, o aluno da escola especial tem um desafio absurdo porque esses professores estão tendo que pensar, se em sala de aula já tem que pensar na atividade distinta pela questão da necessidade de cada aluno que está ali, eles agora estão sendo construídos, pelo menos eu vou dar o exemplo da Escola Especial Recanto da Alegria, que está produzindo materiais para os pais buscarem na escola. E aí você tem que produzir quase que individualmente. Eu gostaria de falar, lá na escola, né, nós temos várias situações de alunos especiais. E sim. Isso foi uma preocupação que nós também tivemos, né, junto com a orientação da escola, de como atender esses alunos, né? E realmente é uma grande dificuldade. Por quê? Porque, primeiro, seria no início do ano, quer dizer, identificar aqueles alunos, quer dizer, nós identificamos aqueles alunos que já eram da escola, né? Mas os alunos novos, nós ainda estávamos no processo de identificação. Imagina, estava 1 ou 2 semanas de aula, que a recém você está entendendo esse aluno. Exatamente. Então, mas nós tivemos muito essa preocupação e essa discussão, né, no grupo da direção, de como atender esses alunos. Então, o que nós fizemos, né, para não deixar esse aluno completamente sem nada nesse momento? Aqueles alunos que nós já tínhamos identificado, né, entravam no grupo de alunos especiais, os professores, com todas, né, as dificuldades que a gente sabe que os professores têm, eles elaboraram atividades direcionadas para esses alunos. Então, existe também, né, um contato direto com essas famílias, através da orientação da escola, onde eles recebem, né, as famílias recebem. Agora, como essas atividades estão sendo feitas, eu ainda não tenho esse retorno, né, mas a gente também teve essa preocupação, porque isso é uma coisa que está presente, né, na escola. Então, a gente também tem que pensar, né? Mas é difícil, é bem complicado. Entrou uma outra pergunta, mas eu queria fazer uma provocação aqui, porque a gente sabe dessa realidade, e vamos pensar nos alunos com dislexia, descalculia, que tem ali um processo eu vou usar a palavra talvez a mais errada, tá? Mas é só de tradução, né? De interpretar para esse aluno, se já na escola já há, agora as famílias têm que fazer isso, né? Porque você está recebendo um volume de informações de forma remota. O que tu imagina isso, Alex? Olha, isso gera um problema bem grande, né? A Karen mencionou aí o caso dela aí, que
essa situação aí, na verdade, só agrava a situação, né, Jacques? Porque o aluno, ele... Não é o fato do aluno receber uma atividade e ele ter uma situação particular dele, de algum tipo de dificuldade cognitiva, vamos chamar assim. E a questão não é essa em si. A questão é que ele entrou numa aula, ele faz um curso com uma estrutura que depende, assim, quase que organicamente, de você ter ali um tutor que te diz o que tem que ser feito e como você tem que aprender. No momento em que você fica remoto e você perde o contato com esse tutor, com esse professor, a tua estrutura emocional e cognitiva, ela acaba, digamos assim, sendo prejudicada mais ainda. É diferente, como você mencionou aí, a questão do telecurso, o telecurso segundo grau que tinha, né, aqueles telecursos, quem usava aquilo ali sabia que a natureza do aprendizado era remoto, completamente. Isso é uma coisa. Outra coisa é você faz um acordo com o aluno, olha, esse aqui vai ser o professor vai te dizer tudo o que você tem que aprender, como você tem que aprender, e de uma hora para outra o professor desaparece, entende? Então, são situações que não são iguais, tá? Então, são situações que realmente agravam mais ainda a questão do aprendizado, porque, assim, ó, ninguém está, digamos assim, ninguém está livre de ter um aprendizado sozinho, né? Qualquer um pode aprender sozinho, mas a forma com que aquele aprendizado se dá é que vai contribuir para esse aprendizado ou não. Tem muita gente que gosta de estudar sozinho, tem muita gente que gosta de estudar com o professor. Então, as pessoas têm determinadas características que isso vai interferir na questão cognitiva. Os alunos com algum tipo de dificuldade cognitiva segue a mesma lógica, né? Então, claro que a dificuldade dele é amplificada porque ele precisa de uma atenção maior. Então, você imagina um aluno que necessita de uma atenção individualizada, da noite para o dia, ele está em casa e recebe o material pelo e-mail, ou pela internet, ou pelo correio, para fazer suas atividades. É bem difícil mesmo. Isso aí, o que está acontecendo com essa pandemia, ela com certeza vai nos proporcionar um aprendizado, ou no mínimo uma discussão muito grande sobre a questão do aprendizado, né, da formação, dos cursos, do ensino de uma forma geral, né? Então, eu acredito que a dificuldade aí desses alunos seja grande, não pela condição dele, mas pela situação posta. É isso que eu entrou aqui uma pergunta aqui que eu estou exposto a isso também, né? Uma colocação. Então, a Tatiane Pérez coloca, né? Minha filha tem 5 anos, a escola tem enviado muitas atividades, muitas delas acabam sendo para os pais, mas o que ela mais gosta são os encontros com a prof pela plataforma. Ela pode ver a prof, os amigos. Para os pequenos, isso é muito importante. Eu tenho uma crítica, eu também tenho, né? O Augusto, com 5 anos, recebendo aí uma infinidade de materiais. Me parece que o volume de produção de materiais para a educação infantil está sendo elevado. Lembrando que, se a gente fosse falar daqui dos objetivos da educação infantil, ainda buscando aqui Friedrich Froebel, que foi o cara que criou a educação infantil, o jardim de infância, que é muito mais a recriação, e pela recriação, o recriar. Me parece que está tendo muita atividade pontual para cumprir tabela. Mas, enfim, concordo que realmente esses encontros pelas plataformas são uma forma dessas crianças se encontrarem, apesar de que os próprios professores às vezes apanham um pouquinho, né, Tatiane?
E a Patrícia Soares, que é supervisora, colocou assim, como supervisora, tento pensar em muitas propostas para ajudar as famílias nesse momento. Pensarmos que em muitos lares há pessoas que escolhem, que escolhem entre dados móveis ou se alimentarem. São os vários desafios tecnológicos. E mesmo quando tem lá um dado móvel, essa família, às vezes, tem ali um plano pré-pago, baixo, limitado, que vai ser consumido, certo? Então, enfim, O Jax? Oi? Deixa eu só fazer um comentário. Por favor. Foi a Patrícia, né, que colocou essa questão. Isso, deixa eu colocar ali. Isso. Eu queria aproveitar o gancho que a Patrícia colocou e só fazer um comentário rápido, tá? A gente tem uma sociedade extremamente desigual. A tecnologia, ela ajuda bastante na questão da comunicação, nas possibilidades de troca de informações, né, de acesso a informações, mas ela tem também, até certo ponto, um efeito prejudicial também. O que eu falo? A gente tem, historicamente, a gente tem a questão do analfabeto. A gente tem os analfabetos, né? A gente, de um tempo para cá, apareceram o que a gente chama de analfabeto funcional, né? Que é uma segunda modalidade de analfabeto, aquela pessoa que, mesmo com formação, ela não tem a compreensão dos significados daquele conhecimento. E agora, com as tecnologias, sobretudo as tecnologias digitais, a gente tem o que a gente chama de analfabeto digital. Então, assim, o fosso de falta de oportunidade para essas pessoas aumenta dramaticamente. Eu concordo que isso tem acontecido muito, que a Patrícia colocou, que as pessoas podem até estar deixando de comer para botar crédito para o filho poder ter uma formação mínima, né? Então, isso é dramático, né? Mas as próprias famílias se dão conta e dizem, olha, meu filho precisa ter um conhecimento informático, porque senão ele vai... Os pais já são, certamente, já têm outras dificuldades, analfabetismo. Teve uma outra pessoa que colocou os pais analfabetos, tem os pais analfabetos funcionais que têm dificuldades de conseguir emprego, de conseguir colocação, de compreender o que é o emprego. Tem muita gente que não sabe mais o que é um emprego. Né? Então, assim, e a questão do analfabetismo funcional, ela vem nessa linha. É mais um fosso que as classes mais desprovida tem a se preocupar. E a comida digamos, é um fator que eles colocam para pesar nisso aí, né? Então, é importante isso aí. Eu queria fazer esse comentário porque realmente... Não, perfeito. Pessoal, eu vou encaminhando aqui os últimos... por favor, Karen. Não, isso que o Alex colocou, né, eu acho que são pontos, assim, lá no início, né, quando o Jacques perguntou, né, quais são os desafios da educação, e eu pontuei aqueles desafios internos, né, as coisas de dentro da escola, e o Alex colocou bem, assim, a parte, isso seria mais os desafios externos, né, que eu acho que entra bem essa coisa da desigualdade, das dificuldades de aprendizagens, a evasão. Uma coisa que nós, como direção, a gente tem se preocupado é assim, ó, o retorno, a evasão, porque, por exemplo, assim, ó, no ensino médio, né, que os alunos, eles são os adolescentes e que a gente sabe que na faixa etária entre 15 e 17 anos tem muitos jovens fora da escola, né, pois é, será que esses alunos, eles vão voltar depois desse recesso? Aí tem a questão da evasão, que aí é um outro problema. Pois é. Sério, né? Porque quanto desses jovens, daqui a pouco... aí a discussão nós vamos longe, né? Daqui a pouco vão ter que ajudar a família a ingressar em algum trabalho, alguma atividade, algum subemprego. Precisa, né? E aí a escola, enfim. Olha só,
Fantástico. Puxa, vamos lá. Então, aqui, só para não ficar de fora, a Patrícia botou, né, que na educação infantil devemos repensar as infâncias, ser criança. A Daniela Brown traz um negócio que é verdadeiro, né? Na escola da minha sobrinha, os pais estão cobrando diversas atividades da professora. Eles acreditam que com essas atividades vai valer o salário da professora. Afinal, eles continuam pagando a mensalidade. Cara, essa discussão aí, por favor, né? Ou seja, eu tô comprando, sei lá, não vou nem entrar nessa discussão agora, tá? O Evandro, Evandro, não sei se tu é professor, Evandro, mas assim, o Evandro faz do ponto de vista psicológico, há 3 grupos de aluno. Há o aluno auditivo, tem o visual e um grupo pequeno que constrói sozinho seu conhecimento. É isso aí, tem alunos que daqui a pouco estão se adaptando a esse modelo, mas tem aquele aluno que não está, e não quer dizer que ele não seja um mau aluno, ele gosta da bagunça da sala, ele gosta da convivência, é lá que ele produz, né? E aí daqui a pouco você vai ter queda de desenvolvimento por fatores assim diversos, né? Aí a Daniela está colocando aqui, quanto mais assisto essa live, mais percebo que os desafios da educação são infinitos, e são mesmo. O Davi, que debate incrível, muito obrigado. O Luciano Wolff aqui, 01, sempre lenhando. E a Elizabeth traz o seguinte, complementando a questão das atividades, há famílias com 3, 4 filhos, com atividades, como se estivessem em aula normal, e os pais não estão na quarentena em casa. A gente comentou isso no início, Elizabeth, que tem pais que estão trabalhando, né? Porque eles trabalham em atividades essenciais. E aí os filhos acabam ficando em vizinhos com outros filhos de outros pais ainda. Falta tempo para acompanhar cada um a contento, sem falar que nem todos têm condições de realizar esse acompanhamento. É por aí, o negócio vai pegando. Hoje, só colocando assim dessa situação, né? Como mãe, né? Me colocando nessa situação. Eu tenho 2 filhos sim. de 12 anos, né? Que está no 7º ano, e uma de 7, que está no 3º ano. E é uma loucura, assim. Então, às vezes, quando eu estou acompanhando eles, ela muito mais, porque é 3º ano, então ela é pequenininha e está vindo muito conteúdo, muitas atividades e conteúdo novo. Hoje ela teve uma avaliação, né, agora à tarde, e o meu filho, ele vai sozinho, né, mas tu tem que dar uma acompanhada para ver como tá. Então, assim, eu, às vezes, me vejo doida nessa situação, porque trabalhando, fazendo as demandas da escola em casa e atendendo os 2. E aí eu fico pensando, sabe, nessa situação dos pais. Já atendi alguns pais da nossa escola. Por exemplo, uma mãe chegou e disse assim, eu não entendo, era uma filha do 3º ano dos pequenos, eu não entendo o que eu tenho que fazer na atividade para minha filha, eu posso ensinar do meu jeito, né? Então, são as dificuldades que a gente percebe que as famílias vão ter. Então, às vezes, assim, a gente conversa muito com os nossos professores lá da escola, então eu digo para eles, olha, não deem tantas atividades, porque eu acho que a gente não tem que ganhar muito na quantidade, eu acho que a qualidade do que a gente vai trabalhar vai ser importante, né? Porque se começar a mandar material, daqui a pouco todo mundo vai enlouquecer, né? Eu me vejo nessa situação, em algumas delas. Ô, Karen, eu queria fazer um comentário sobre isso aí, e eu queria dar uma opinião sobre essa questão desse volume demasiado de atividades para os alunos em casa. O que eu poderia dizer, o que eu diria para os pais dessas crianças seria o seguinte: o que o professor está fazendo não corresponde ao planejamento de suas aulas daquele curso que seu filho está fazendo, não corresponde. O que ele está fazendo é digamos assim, ele está tentando corrigir uma situação que foi posta para todo mundo. Então, eu até entendo que o professor, pela postura normalmente dos professores, eles tentam pecar pelo excesso. Eu acho que isso é meio padrão entre os professores. Eu não posso demonstrar que eu não estou fazendo nada. Então, se eu mando um monte de atividades, vão ver que o professor Alex está realmente muito bom, ele está passando muita atividade, e não é esse o caso. A minha sugestão para esses pais é dialoguem com o professor. Dizer, professor, esse material está demasiado.
o meu filho, a minha situação é essa, o meu filho ele está em casa, mas eu estou trabalhando, a minha esposa também está trabalhando, então a gente está se revezando dentro de casa. E, além disso, tem as atividades de casa, tem atividades, tem que ajudar um parente, um pai, uma mãe, enfim. Então, eu acho que os pais poderiam dar esse tipo de retorno para os professores, para que o professor pudesse também se sentir apoiado pela família no intuito de passar uma atividade compatível com a realidade daquele aluno, tá? Eu tenho certeza que em 99% dos casos os professores vão ouvir, porque nenhum professor está passando atividade através de um planejamento estruturado e de acordo com o plano pedagógico daquela disciplina ou daquele curso que aquela criança está fazendo. Então, eu sugeriria isso: conversar com o professor, ligar para a escola, mandar um e-mail, explicar a situação. Eu tenho certeza que, se as pessoas começarem a fazer essa troca de informações, o professor ele vai se sentir, inclusive, amparado para ele dar uma amenizada, realmente. Então, essa é a minha sugestão que eu dou nesses casos aí, entendeu? Eu acho que isso ajudaria. Sim, é bem importante esse retorno, né? Uhum. Pessoal, olha só, 1h15 já aqui, né? Eu gostaria de a gente encaminhar, então, alguns recados à nossa plateia nesse tema de desafios da educação. Karen, Alex, por favor, depois eu faço faço o fechamento aqui. Vai lá, Karen. Começa, Alex. Agora tu começa, depois eu vou. Tá, assim, ó, o fechamento aí, pelo menos assim, que eu gostaria de passar aí para vocês é o sentido de que essa situação que a gente está vivendo, ela corresponde a uma oportunidade muito grande em termos de educação, tá? Eu acho que isso vai amadurecer muito, tanto os educadores, quanto as escolas, quanto o governo e até mesmo os estudantes, tá? Eu acho que a gente tem uma oportunidade aí pela frente, né? Essa pandemia vai trazer prejuízo à nossa formação das crianças, dos alunos de uma forma geral, tá? Mas eu acho que isso pode nos dar uma oportunidade muito interessante, rica, no futuro próximo, tá? Eu acho que dois aspectos que eu considero fundamentais para os planejamentos futuros de cursos de uma forma geral é a gente se focar na questão da autonomia e na questão da autoria do estudante. Os alunos hoje eles trabalham muito a questão da autoria na internet e em outras áreas. A questão da autonomia também. Então, eles navegam, eles sabem, eles aprenderam as coisas sozinhos. Ninguém ensinou eles a fazer a navegar e a acessar os aplicativos que eles acessam. Então, a gente precisa aprender com esses estudantes essa característica dessas crianças. Eles vivem em uma cultura digital que nós não somos nativos, nós entramos nessa cultura, a gente foi imigrante nessa cultura, né? E se a gente observar a forma com que eles aprendem, a gente pode sim ter um salto na questão da qualidade da educação, né? E esse aspecto assim desse salto, ele está muito ligado à forma com que eles aprendem. Só para dar um exemplo aqui, uma vez eu via minha filha no computador, ela com fone de ouvidos, ela com várias telas abertas, e eu lembrei que naquele dia ela tinha uma prova de alguma coisa, e eu vi ela no computador jogando ali, e aí eu cheguei para ela e disse: filha, amanhã não tem prova, depois de amanhã tem prova? Ela disse: sim, tem, eu estou estudando, por quê?
Aí eu disse, como você está estudando? Você está aí ouvindo música? Eu disse, não, eu estou aqui, ó. Aí ela mostrou, estava numa tela, ela estava conversando sobre o assunto das questões que elas estavam resolvendo. Na outra, ela estava com o Word aberto, marcando as questões. No outro, estava com o YouTube aberto, numa aula daquele assunto. Sabe? Então, ela mostrou, estou estudando, assim, me olhando como se eu fosse um extraterrestre. E realmente, eu me senti um extraterrestre. E outra coisa que a gente também tem, que é um desafio para os professores, para a educação de uma forma geral, é que, gente, o dispositivo que a gente vai ter que trabalhar vai ser o celular. As pesquisas mostram que o uso do computador tem caído cada vez mais. 97% da população brasileira tem celular. 97%. Então, isso é uma plataforma que a gente vai ter que aprender a domar e a dominar para que a gente possa usar isso em prol da educação. E eu tenho certeza que no momento que o aluno fizer uma relação disso com a educação, ele vai achar isso muito interessante, porque você vai estar entrando no mundo deles, né? Só para finalizar a minha fala aqui, eu fiz uma vez uma aula com uma proposta gamificada que usava celular, e uma frase de um aluno que eu achei muito interessante. Ele disse assim: eu nunca tinha usado o celular dentro de uma aula. Essa frase, para mim, assim, valeu pelo curso inteiro que a gente fez. Então, assim, a gente tem que pensar isso, temos que refletir sobre esse momento, e eu acho que a gente tem muito a ganhar, a gente no sentido de educação como um todo, tá? Então, é isso aí por enquanto, Jacques e Karen. Perfeito. Deixa só para complementar, já passo para a Karen, só para complementar a tua informação, 43% pela pesquisa aqui que usam o computador para acessar a internet e 97% usam o celular para acessar a internet. Ok? Como eu falei, eu não vejo problema nenhum de usar o celular. Use o celular em sala de aula. Só que tem que fazer perguntas mais inteligentes do que quem descobriu o Brasil, né? As pessoas trabalham com isso, entendeu? É digital. Nós não podemos perder a humanidade jamais, ok? Mas é uma realidade. Mas eu queria só que quando você tivesse uma sala de aula e o teu aluno abrir o celular e está no WhatsApp ou está no Facebook vendo uma outra coisa, a pergunta que fica não é por que ele está acessando o Facebook. A pergunta que fica é o que a gente não está fazendo para ele acessar o Facebook. Exatamente. Eu sei que isso, do ponto de vista, é uma provocação muito forte para o professor, mas a gente tem que fazer a nossa meia-culpa. Né? Claro. A aula tem que não estar interessante, né? Exatamente. A gente tem que pensar nisso aí. Mas, enfim, só um comentário. Karen, seu recado. Bom, o que fica, né, de todas essas dificuldades, esses desafios que a gente está vivendo assim no momento? Eu acho que a gente vai perder, o Alex, né, colocou, acho que os prejuízos na parte de algumas aprendizagens, ele é certo, né, e isso não é só no Rio Grande do Sul, não é só no Brasil, quer dizer, é no mundo inteiro que isso está acontecendo, não adianta, né, mas eu acho assim, com toda essa chacoalhada que a gente recebeu, assim, sem todo mundo estar preparado, tanto as secretarias, né, que são as mantenedoras, a Secretaria de Educação não estava preparada para isso, as escolas não estavam preparadas, os professores não estavam, os alunos, as famílias, mas eu acho que a gente vai aprender muito com isso, né? Quando eu vejo os professores se reinventando, buscando outras formas de ensinar, através de, por exemplo, eu vi professor nosso lá fazendo aulas no YouTube que eu não imaginei que isso ia acontecer, né? Eu ainda não me animei, mas daqui a pouco eu vou. Então, assim, eu acho que isso são aprendizados, né? Isso para os professores. As direções, né, estão tendo que aprender muito a saber lidar com as dificuldades e inventando, se reinventando também, porque a gente
fica solto e tem que estar criando, e às vezes as coisas dão certo, às vezes não dão certo, e aí a gente tem que tentar buscar alguma coisa para melhorar. As famílias, com todas as suas dificuldades, né, aquelas famílias que conseguem acompanhar os seus filhos, percebendo, né, a importância da escola, a questão da interação família-escola, eu acho que isso é outra questão. O importante é a família valorizar o espaço da escola também, e eu acho que isso também talvez mude, né? Isso eu acho que é uma coisa bem importante, a valorização, tipo, o professor, ele tá lá na sala de aula com 20, com 30, né? E eu tô aqui só com meu filho e tá difícil, não consigo. Então, eu acho que isso também vai ser um aprendizado. Claro, são muitas mudanças, e eu acho que realmente a gente vai ter que aprender a usar mais o celular com os alunos, e usar as tecnologias possíveis dentro daquilo que a gente tem. Né, que as escolas tivessem mais internet, seria o ideal dentro da escola pública, né, com acesso para os alunos. Então, eu acho que a gente vai ganhar muito mais do que perder com tudo isso. Eu acredito, pelo menos como uma professora sonhadora, né, a gente está sempre acreditando que as coisas são para melhor. Perfeito. Só colocar aqui, a Elisa colocou, sinceramente acho que não estão mandando conteúdos demais, sempre digo que faço com o seu tempo, o importante é continuar conectado com vínculos à escola. Com certeza, né, pessoal, a gente não está aqui criticando, os vínculos devem permanecer, esta ação da escola com as famílias, com os alunos, ela é necessária, você não pode simplesmente cortar, você tem que manter esse vínculo, o que se coloca é que isso não foi planejado, apesar de se saber que a ameaça do vírus já em janeiro poderia possibilitar isso, mas me parece que não houve um planejamento adequado. Eu digo o seguinte, que temos que respeitar todos nesse processo, professores, famílias e principalmente as crianças, jovens. Eu li hoje, até estava procurando aqui, uma matéria que saiu da Flávia Azevedo, está no correio24horas.com.br, massacre às crianças durante a pandemia. Na verdade, ela fala do quanto as crianças, nesse contexto, às vezes não são comentadas. Elas estão tendo que se adaptar, elas estão sendo cobradas, elas estão tendo um outro ambiente que não é aquele preparado para ela na sala de aula, como o Alex colocou em algum momento. Elas são consideradas os assintomáticos e por isso que as aulas foram suspensas, porque elas são condutores da doença, então tem que ficar em casa. Se a gente vai ter uma abertura gradual de comércio, indústria e serviço, as escolas não retornam tão cedo, por conta do risco do contágio, ou seja, esses jovens ficam com o estigma de que eles são portadores do contágio. Quando vai voltar, não sei. A China, Wuhan, eu li semana passada a matéria, está voltando o terceiro ano do último, vamos lá, seria o nosso terceiro ano do ensino médio, e eles estão voltando a ter aula presencial, os outros ainda não. O nosso governo do estado não sinaliza tão cedo, a gente ainda não entrou no inverno, então nós vamos ter um desafio bem interessante pela frente, considerando que haverá uma abertura gradual, pelo que se nota, a princípio no comércio, nos serviços. Então, o que eu posso dizer, eu daria o seguinte, eu acho que a educação ela não vai inovar com isso, apesar das dificuldades, na crise que se inova, quem vai inovar muito é a saúde. A educação foi jogada nesse processo, o que nós temos é um grande arremedo para manter este contato e tentativas heróicas e muitas boas aulas, professores esforçados. Fica aqui o meu respeito a todos os professores, mesmo com dificuldades em receber, parcelamento continua, a gente não ouve mais, o parcelamento da escola pública continua, tudo isso, tá? Não mudou nada. Então, a educação me parece que as pessoas estão aspirando que volte ao normal. Então, sim, acho que voltaremos. Não podemos que essa experiência seja uma experiência negativa e, por isso, leve a um aprendizado negativo, ou seja, vamos rejeitar o ensino remoto, que essa experiência traga uma evolução da necessidade de um acesso gratuito, público de internet, no mínimo na comunidade escolar,
que essa experiência traga o respeito, como a Karen colocou, né, ao trabalho que os professores fazem, que essa experiência traga um aprendizado da importância da educação e do rever, sim, metodologias de educação e da própria base do que ensinamos hoje em dia. Esse é o momento, talvez pensarmos em um ensino híbrido, e o meu desejo é que, quando as escolas voltarem, a gente não tenha aula por 1, 2 semanas, mas a gente tenha 1, 2 semanas de celebração, de encontro, de conversas, de rodas, de se encontrar, O normal talvez volte quando houver uma vacina, porque enquanto não houver vacina, ainda há perigo de contágio. Então, esse normal ainda vai demorar, mas que a gente possa celebrar. Eu acho que nunca a tecnologia nos demonstrou o quanto a humanidade ela é importante, a necessidade do afago, a necessidade de estar perto. Foi muito bom, gente, muito bacana. Aqui só, essa pandemia será uma abertura para repensarmos o homeschooling como uma possibilidade à nossa porta. Vocês pensam sobre isso? Elizabeth colocou isso, até só para ajudar, Elizabeth, o que a gente está tendo não é homeschooling, porque o homeschooling, apesar de estarem usando esse termo, esse é um ensino, apesar que você pode estar colocando isso, né, do ensino em casa, né? Ah, tá, entendi agora a tua pergunta. Se essa pandemia abre para a gente pensar o estudo em casa, abre sim, acho que sim. Acho que vai vir com força aí a possibilidade do ensino domiciliar, que é o homeschooling. Fala, Alex. E também essa pandemia, ela desmistificou um pouco essa questão do home em casa, né? Aliás, do ensino em casa, porque as pessoas estão vendo que não é simples. Sim. Se por um lado alguns estão vendo, olha, não é, eu gostava, mas agora estou vendo que não quero, por outro pode ter aqueles que estão vendo, puxa, funcionou tão bem com meu filho, né? Acho que a discussão vem por aí. Oi. Só para finalizar, assim, da minha parte. Assim, claro. Eu queria dar uma sugestão de um livro, tá? Para quem é professor que está nos assistindo e quem também tem interesse na área educacional, que é um livro do Boaventura de Souza Santos, que é A Cruel Pedagogia do Vírus. Cruel Pedagogia, estou botando aqui do Vírus. Do Vírus. A editora é a Boitempo, tá? E editora? Boitempo. Boitempo. Tá. E é do Boaventura de Souza Santos. Ela é muito interessante porque justamente trata bem várias questões que a gente está colocando, inclusive ele trata o pós-pandemia aí, tá? Enfim, é um livro pequeno, tá? Ele é bem simples, enfim, ele tem e-book, é bem simples, dá para ler rápido, e muito boa leitura. Eu acho que vale a pena quem puder. Botei aqui nos comentários aqui. Gente, agradeço demais. O pessoal está pedindo mais por mais livres, né? Vidas, enfim, bora. É por aí. Eu vou botar um desafio aqui. Quem souber, eu gostaria de fazer uma live com estudantes. Se alguém puder indicar aí, de repente, algum estudante do ensino fundamental, 2, talvez do 1 aí, do ensino médio, que toparia fazer uma live para a gente ouvir os estudantes, eu aceito essa provocação para a gente fazer na semana que vem. O pessoal do Odilo que está assistindo aí, que se quiser se manifestar, é só entrar em contato. Me indiquem aí alguém. Gente, agradeço demais, em nome da Academia Mentes Audazes, a professora Karen, ao professor Alex, a todos que passaram por aqui. A nossa live é pequena, não é desses bambambam, mas a gente teve picos aqui interessantes de pessoas assistindo, bastante interação. Ela vai ficar gravada no Facebook, é uma live grande, mas dá para indicar. Me parece que foi muito rico. E, por fim, fica aqui, de tudo isso, que a gente aprenda alguma coisa, porque se a gente não aprender nada com isso, então de nada adiantou. É o meu mantra atualmente, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, Alex. Obrigado, Karen. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.